Feliz Natal, com muita paz, que reine o perdão e o amor e a fraternidade no coração de vocês todos. Hoje, dia 21/12/2024, a Terra, na sua inclinação, está mostrando todo o hemisfério sul para o Sol. Então, aqui começou o solstício de verão. Ou seja, o Sol está praticamente ele para alguns dias, alcançando o Trópico de Capricórnio, que passa aqui na América do Sul, pertinho da cidade de São Paulo. Quando você sai de São Paulo em direção a Campinas, na própria rodovia dos Bandeirantes tem uma placa, acho que na Anhanguera também. E é ali que tem essa linha que marca o Trópico de Capricórnio. Por isso que no hemisfério norte eles têm, nesse momento, o dia mais curto do ano. E nós teremos o dia mais longo. É claro que se a gente está mais perto, ou seja, entre o Trópico de Capricórnio e realmente o Equador, vai ser aquele verãozão que a gente está esperando. O verão começou com uma chuva, uma tempestade aqui no Sudeste, bem para mostrar para que ele veio, né? Geralmente, quando a gente fala, eu já publiquei hoje o horóscopo da semana. Normalmente eu faço essa gravação no domingo, mas aqui vai a gravação de domingo até a semana que vem. E aí nós estaremos também aguardando a virada do ano para 2025. E eu já vou falando uma coisa por aqui. Primeiro, clica aqui no link, se inscreva aqui no meu canal, porque você me ajuda até para eu continuar divulgando minhas informações, as minhas considerações sobre os aspectos astrológicos e para te dar os recados também, que estão também no Facebook e no Instagram, é claro. E no meu site, astrocírios.com.br, e o meu horóscopo, que fica no Somos Todos Um, que é um portal de autoconhecimento. Além de tudo, vocês podem obter informações sobre os cursos, inclusive o curso de previsões anuais para astrólogos já que tenham passado pela primeira fase do aprendizado, ou seja, a formação astrológica básica, para poder aprender a fazer previsões, tem? Então, já esses daqui são os meus recados. Mas vamos falar hoje do solstício. Começa o verão. Aliás, eu fui cortar o cabelo. Tava com cabelo aqui, e prende cabelo, e baixa cabelo. Aí chega o verão, você fala, gente do céu, que calor, né? E é o que a gente espera, afinal de contas. Você não espera o calor? Eu espero. Não gosto de calorzão, tá? Não tenho, assim, talvez mais idade para ficar metida em praia, metida a tomar sol, assim, se estorricar, pele muito branca, né? De italiana do norte, né? Aquela que só se misturou com os bárbaros do norte, os austríacos, né? Que ficaram 200 anos no norte da Itália. E, e os franceses também, do lado do Savoia, enfim. A minha ascendência não tem muita mistura, né? Como é, por exemplo, o pessoal mais do sul da Itália. Então, vamos falar do que acontece essa semana, né? Então, olha, no dia 21, então isso foi às 6h20 da manhã, do dia hoje. Capricórnio. Capricórnio é o 10º signo do zodíaco. Pertence ao elemento terra, é regido por Saturno. O ingresso do Sol em Capricórnio marca realmente o início do verão, aqui para nós, e do inverno no hemisfério norte, ok? E o primeiro decanato é regido por ele mesmo, Saturno com o Saturno, tá? Lembre-se que o Sol não ingressa num signo astrológico sempre no mesmo dia e horário. Às vezes é o dia parecido, 21, podia ser 21 às 3 horas da manhã, também depende da latitude e da longitude. E por causa do calendário gregoriano, o que não corresponde exatamente, né, ao passo que a Terra faz para o redor do Sol. Tudo bem? Então, uma outra coisa
sugestiva é que também a Lua inicia a fase minguante amanhã, dia 22 de dezembro, às 19h18, tá? É, no signo de Libra, 1 grau, portanto, por quê? Porque se o Sol entrou hoje no signo, o Sol só avança 1 grau por mês, 1 grau por dia, desculpa, 30 dias para cada signo, certo? Então, cada dia o Sol se desloca 1 grau. E a Lua vai ficar fora de curso exatamente depois, quando ela. Por que que ela fica fora de curso? Ela fica fora de curso depois que ela fez o último aspecto, antes de entrar no outro signo, e ela vai entrar no outro signo e fazer o próximo aspecto com outro planeta. Aspectos são assim, são como é que eu poderia, os contatos que ela faz com com os planetas, né? Ela que é o nosso satélite. Então, é, isso daí a gente chama de fora de curso ou sem aspectos, né? A Lua não aspectada, a gente tem várias maneiras de falar. Não está certo falar fora de curso, porque ela não sai do curso dela, ela continua fazendo a mesma circunvolução ao redor da nossa Terra, do mesmo jeito que sempre. Então, nesses dias e horários, a astrologia não aconselha começar algo novo muito importante, tomar decisões muito importantes, especialmente se os temas tratados tiverem relação com o signo onde a Lua se encontra. Portanto, Libra, que seria amanhã, dia 22, entre 10 28 e 1609, por exemplo, é bom você não casar ou não assinar um contrato de trabalho. Então, essas aqui são as coisas. Então, aqui está publicado. No dia 25, ela vai entrar em Escorpião. Normalmente, a cada 2 dias ela muda, ou 2 dias, 2 dias e meio, ela muda o signo. Então, vai entrar em Escorpião, isso é bem de manhã cedo. É, não, é quase o dia inteiro, do dia 24 ao dia 25. Então, aliás, é um dia bom mesmo para a gente festejar o Natal, para ir na missa. Provavelmente vai ter emoções que vão ser levantadas nesses dias. A gente fica com muita saudade daqueles que se foram, né? E Sagitário, dia 27, tá bom? Isso é das 11 da manhã às 16h48. Então, nesses dias, não trate de assuntos que tenham a ver com com esses ciclos. Eu vou analisar um pouco a semana, né? Graças a Deus, esse ano de 2024 está acabando. E bem-vindo que venha o 2025. Mas como será esse ano? Olha, ele vai apresentar muitos desafios, tá? Eu não gosto de falar assim de uma forma sensacionalista, mas realmente a gente tem que pôr as barbas de molho. Por quê? Porque Plutão entrando em Aquário começou a fazer uma verdadeira revolução na Terra, um verdadeiro, como é que eu poderia dizer? É, empurra a humanidade a se transformar. Ele obriga, ele vai apresentando a podridão do nosso planeta, da nossa humanidade, aquilo que está tudo escondido, aquele ódio que estava ali guardado, já está explodindo para todo lugar. Parece que, o outro dia eu estava falando, parece que o mal está vencendo sobre o bem, mas não é verdade, tá? Não é verdade. É claro que depende muito de nós, de como nós é, encaramos as situações, mas as situações desse ano continuam bastante difíceis e bastante tensas. E a esse propósito, te convido para você assistir a live que eu farei com a Masal, a colega e proprietária da DM Astro, que é a Escola de Astrologia e Esoterismo, completamente online, onde eu dou cursos. Inclusive, iniciarei o curso de previsões novamente, é um curso que eu já dei no ano passado e que vai retornar esse ano para os astrólogos, tá? Previsões pessoais e não previsões mundiais, porque a interpretação muda um pouquinho. Quando eu falo de pessoas, né, você tem um certo livre-arbítrio, mas você está
vendo as coisas de outra forma, por exemplo, de que quando eu olho uma nação, tá? E no caso nós estaremos examinando o Brasil, nosso presidente, essa parte muito crucial que tem a ver com a justiça, né? A violência, vamos ver como é que vai ficar esse ano. E aí eu te convido já para o dia 28. Vai ali no YouTube da DM Astro, já põe lá o sininho e entra nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, assim você vai achar que eu vou publicar, tá? Muito bem. O mapa levantado para a Lua minguante em Libra mostra um ascendente em Câncer, o que é muito inerente a esse período, né? Signo que se relaciona com a família, regido pela Lua, quarto signo do zodíaco. Portanto, é muito indicado para essas reuniões familiares, né? Na Itália, a gente fala assim, tem um ditado que fala Natale con chi vuoi e Páscoa. Não, Natale con i tuoi e Páscoa com chi vuoi. Ou seja, Natal com os seus e a Páscoa com quem você quer. E, na realidade, é bem verdade que a gente tem mais propensão a nos reunir, porque, afinal de contas, assim, no nosso Ocidente cristão, nós festejamos o quê? O nascimento do menino Jesus, que, na realidade, pensem bem, se você está pensando que no hemisfério norte, onde tudo foi iniciado, né? Nesse período é inverno, eles tinham tanto medo de que não voltasse o sol a brilhar e a fazer renascer as plantas que estavam secas, muita neve, muito frio no hemisfério norte. Então, o nascimento do menino Jesus era o renascimento do sol, né? Então, tem uma relação mesmo eh, com essa imagem popular de que nós faremos com toda essa escuridão. E, na realidade, até os povos mais antigos, que não tinham tradições cristãs, também costumavam fazer cerimônias, né, nos campos, normalmente com o frio, eles iam buscar também ramos e faziam fogueiras para se aquecer, faziam cerimônias mágicas pedindo para que voltasse o sol a esquentar. Nós aqui estamos tudo invertido, né? Está tudo de cabeça para baixo. Eu já fiz uma observação uma vez numa palestra que eu dei para. Ai, agora não me escapa o nome. Bom, mas é uma palestra que está gravada. E eu falei sobre isso, sobre o fato de eu ter nascido no hemisfério norte. E quando eu vim para o Brasil, eu tinha dificuldade de entender a fase da Lua. Vocês sabem por quê? Porque no hemisfério norte você vê a Lua de outra forma. Ou seja, quando aqui a Lua nos aparece como minguante, ou seja, com a barriguinha assim, né? De um lado. No hemisfério norte, ela aparece com a barriguinha do outro lado. Então, muitas vezes eu fazia, como eu faço até hoje, o horóscopo para o Somos Todos Um, e eu me enganava. Olha, levei muitos anos para que isso não ficasse, porque é um instinto do meu inconsciente, porque já está gravado na minha memória desde a minha infância. Mas, enfim, vamos falar de novo da lua minguante. É uma lua que nos convida à paz, a fazer acordos, a, a enfrentar as situações que são difíceis, mesmo com as pessoas que a gente ama. Talvez seja o melhor momento para o perdão, tá? Muito difícil. Me lembro também de um filme muito conhecido, um filme italiano, muitos anos atrás, que fala parente e serpente, ou seja, os parentes são serpentes, e a gente tem que tomar muito cuidado. Mas existem famílias unidas, e nesse momento é o melhor momento para a gente poder reunir as pessoas que amamos, seja os amigos que se tornaram famílias, seja os familiares que se tornaram amigos. Por outro lado, vamos falar dos relacionamentos, sim. Então, necessidade, até porque o signo de câncer fala de família, de casa, de mãe. Quem teve, por exemplo, algum ente querido, você perdeu. É claro que nesse período aquilo dói mais, né? Os coraçõezinhos sangram.
Primeiramente, uma coisa que está muito tensa no céu e que vai continuar tensa, porque está marcando, né, o período. Ainda não acredito que a paz esteja tão próxima. Ainda vai levar alguns meses, tá? Mas se vê, o mundo está em guerra. Você vai me dizer, é a Terceira Guerra Mundial? O que que você acha que é mundial? Porque, afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial ela também estava concentrada na Europa, apesar de ter envolvido grandes potências como a Inglaterra, a Rússia e a América, que naquele período se uniram para derrotar o nazismo, né, e o fascismo na Itália também. Mas hoje em dia tem em Gaza, né, na Palestina, em Israel, depois você tem aqueles rebeldes que ficam ali no mar e que impedem os navios, né, que são os piratas, né, e que não deixam passar os navios, né, de gás, disso, aquilo que vai para a Europa. Depois você tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e que ele já conquistou um monte de terreno e que não, Putin não está a fim de devolver. E temos na África também. É, cada vez surge, né? Agora surgiu a Síria. Então, cada vez surge um país diferente que parece que o Plutão, desculpa, está tirando do baixo de tapete a raiva, o ódio, que ficou muito tempo guardado. É ruim, é ruim. Eu acho que sim, pode ser um período em que a gente tem que reforçar as qualidades que nós todos temos dentro de nós, que são as qualidades do perdão, da fraternidade, da liberdade e do apreço, eu diria, da compassividade. Se coloque no lugar do outro. Então, isso é importante nesse período. E nós temos realmente esse Marte em Leão, que já está indicando isso, porque Leão é o signo do chefe, é o signo do rei, né? O rei leão. E aí, em astrologia mundial, ele tem um significado relacionado com os chefes. Chefes de Estado, chefes de empresa. Você viram aquele CEO americano da companhia de saúde que foi morto. Uma outra coisa, Marte é perigosíssimo. É, Marte é perigosíssimo. Está em oposição a Plutão em Aquário. Ontem teve um atentado na Alemanha de um louco, eu tenho que falar louco, né? Um sociopata, com um carro que arrebentou a cerca que protegia os mercadinhos de Natal, que na Europa são muito comuns, porque as cidades são menores, faz muito frio, então é uma maneira de você sair, você vai naquelas barraquinhas todas luminosas, com um monte de coisas coloridas, que depois você vai, ao longo dos anos, colecionar dentro da sua casa. E a cada vez você vai dizer, ah, isso eu comprei em tal lugar, aquilo eu comprei em tal lugar. E você vai enfeitando a tua casa para o Natal. E esse louco matou um monte de pessoas. Hoje, quando eu acordei, eu vi o acidente que aconteceu aqui no Brasil com o ônibus que estourou um pneu. Olha, pneu tem a ver com Plutão, tá? Porque ele é feito de borracha. E a borracha é coisa de Plutão. E, e bateu numa carreta e se incendiou. Semana passada teve um incêndio desse tipo num depósito na Itália. Eu vejo muito a TV italiana e francesa, mas eu vejo assim, de maneira geral, a Europa toda. E eu gosto eu tenho ascendente aquário, então eu me interesso pela humanidade, me interesso pelas pessoas ao meu redor. E, e é o meu, como é que eu poderia dizer? O meu viés, assim, quando eu interpreto um mapa, é ajudar o outro a viver melhor o potencial que ele recebe para ele ser feliz e saber que nessa encarnação ele tem essas chances de evolução. Então, quais são os talentos que ele recebeu?
e quais são os desafios que ele vai ter que enfrentar. Então, isso é a minha maneira de interpretar o mapa. Então, se vocês forem fazer a previsão comigo, vocês sabem, é isso que vocês vão obter. Uma capacidade de enfrentar as coisas com os seus talentos e desviar dos maiores desafios e dos piores problemas que você poderiam ter. Muito bem. Essa coisa da muita destruição com muita morte coletiva é por causa desse Marte em oposição a Plutão e Marte está retrógrado. Então, ele vai retomar essa conjunção exata com Plutão. Ele já esteve assim, quando foi essa guerra destruidora da Palestina, se afastou um pouquinho, está voltando e com tudo. Então, ainda temos muita mortandade. Mas vamos ver também se essa. O Aquário não é um signo de. É um signo adequado para Plutão, se você pensar. Porque Plutão rege Escorpião, tá? Que é uma coisa por dentro, é uma coisa do vulcão que está preso, aos sentimentos que estão lá no fundo e que você guarda e que você remói, né? Eu que nasci na Itália, que é um lugar onde tem o maior vulcão da Europa ativo, que é o Etna, eu já vi o Etna fumar, tá? É, claro, tem o Stromboli, tem outros, né? Eu acho que nós teremos a gente fala, né, o acordar, né, de vulcões, tá? Temos catástrofes coletivas, inclusive sejam elas provenientes da própria natureza que se revolta, sejam elas provocadas pelos seres humanos. Muito bem. E aí, a Lua está em oposição a Netuno em Peixes. Isso também pode ser, eu acho que pode ser a nossa salvação, porque isso estimula as ações mais caridosas, ou seja, os nossos sentimentos em relação ao outro, é aquilo que eu estava falando de é, compassividade, compaixão, né? Se eu tenho dois, eu dou um. A gente tem que doar, mas não doar somente no Natal, gente. Tem gente que sofre o ano inteiro, né? Vocês ficam esperando que sejam os próprios políticos que resolvem? Não. Eu vejo que as pequenas ações de pequenas comunidades, de ONGs, de associações fraternais, fazem muito para aliviar o sofrimento das pessoas excluídas. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante para essa semana, né? E que também, como Júpiter está retrógrado, tá? Em aspecto a Saturno, tudo bem, não é um satélite, não é coisa ruim, mas é aquele negócio assim, se Júpiter se espalha, Saturno repreende. Então, não gastem demais, prestem atenção no seu orçamento, porque depois em janeiro, ai meu Deus, que vem as contas, né? E também exageros nas comilanças, para não passar mal depois. E por último, tem a oposição de Mercúrio a Júpiter. Esse também já está ali há um tempo. O Mercúrio já esteve retrógrado, já voltou. Eu vou falar disso na live, tá? Mas os dois estão em signos, um oposto ao outro, e estão em recíproca expectação, tem um nome, agora daqui a pouco me fugiu. Mas é assim: Júpiter está na casa que é de Mercúrio e Mercúrio está na casa que é de Júpiter, tá? Então, eles ficam ali. Estão na oposição. Isso estimula muito a parte da comunicação, seja você falar. Então, a gente fala demais, tá ouvindo pouco e falando muito. Também as viagens. Também as ações com a justiça ou as coisas assim, tem muita coisa sabe, de você ficar julgando, né? Julgar. Nós não temos que julgar. O julgamento não é nosso, vai ter julgamento do outro lado, quando o nosso corpo ficar aqui, a nossa alma se encaminhar para poder soltar o espírito no futuro. Por enquanto, estamos amarrados nessa corrente de desejos, que é uma corrente criada pela Lua, tá? E isso faz parte dos meus aprendizados, meus ensinamentos sobre astrologia cabalística, tá?
Astrologia cabalística fala que a nossa alma é lunar e ela se amarra às encarnações, uma atrás da outra, por causa dos relacionamentos sistem- sistemáticos, daquela coisa da tipo constelação familiar. Como é que ficaram esses relacionamentos? Você deixou coisas para trás, você deixou mágoas, você guardou raivas. Quando você desencarna, isso daí vai ficar preso e não vai deixar o espírito ir embora para se reunir finalmente à grande luz que emana Deus, dele, do Criador, do Uno, né? A gente chama ele do Uno. Uma outra coisa, uma hora dessa eu vou fazer mesmo, talvez a semana que vem eu faça um pequeno vídeo sobre a regência de Júpiter para o ano de 2025. Vou falar, inclusive, um pouco da numerologia, né? Porque 2025 é 2 mais 2 mais 5, que é 9. Então, também tem um significado o número 9. Se a gente pensar em numerologia cabalística, significa a lua, tá? Mas o número 9 é também um número muito espiritual. Então, eu falarei sobre isso numa próxima gravação. É, essa coisa de regência que vem da Estrela dos Magos, vem lá dos caldeus, é uma coisa muito, muito longe. Eu não tenho, assim, 100% essa crença, porque, primeiro, os calendários mudaram muito, desde a época, e nossos conhecimentos se ampliaram, a nossa mente, a nossa consciência está se ampliando. Mas Júpiter também fala de consciência e também fala de justiça, não a nossa, a divina. Então, vamos orar, oremos pela paz mundial e oremos pela paz no nosso coração. Vamos tentar, né, na medida do possível, fazer as pazes com quem. Às vezes ir lá, vai falar com uma pessoa que você não vê há muito tempo, deseje para ela todo o bem do mundo. Você não precisa voltar. Sabe que é diferente de esquecer, é diferente de perdoar. Esquecer é muito difícil, porque isso é guardado na mente e guardado nos sentimentos que são regidos pela lua. O perdão é outra coisa. O perdão tem uma relação espiritual. Então, o perdão, se Deus perdoa a todos, por que nós não podemos perdoar? Então, para mim, o recado dessa semana é esse, tá? Eu vou publicar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Desculpa eu agito aqui, mas é o meu gato, tá? Ele adora quando. Eu tenho dois gatos, um gato preto e uma gata branca, e é o Yin e o Yang. Mas é o pretinho que tem que ficar do meu lado quando eu começo a falar e quando eu começo a gravar, ele gosta. De vez em quando eles passam até atrás de mim, né? Dependendo de onde eu estou. Se eu estou no escritório, se eu estou sentada no sofá, se eu estou na cadeira. Então, eles vêm compartilhar. Então, olha, eles também estão mandando para vocês um Feliz Natal, com a paz no coração, saúde e essa felicidade que é feita de amor ao próximo. Um beijo muito grande no coração de vocês. Desculpe se está um pouco escuro, né? Mas é porque quando comecei a gravação, o tempo estava com sol e de repente começou a se cobrir porque vai ter outro temporal. Provavelmente nós teremos um verão chuvoso, tá? Ainda bem, porque a gente já teve um inverno muito seco, cheio de queimadas, né? Pelo amor de Deus. Então, muita, muita, muita felicidade para vocês, muita paz no coração. Namastê. Fiquem com Deus.